Memórias de Esperança. Olá, meus queridos seguidores. Sou Dona Conceição, uma senhora de 78 primaveras que hoje compartilha com vocês uma jornada que começou quando eu tinha apenas 11 anos, lá em 1958. Antes de mergulharmos nessas recordações que guardei por tanto tempo no coração, gostaria de pedir gentilmente que você, que está me assistindo agora, deixe seu like neste vídeo. Sua inscrição no canal também seria um presente para esta velhinha, pois assim poderemos continuar compartilhando histórias como esta. E não se esqueça de comentar de qual região do Brasil ou do mundo você está assistindo. Isso me faz sentir que estamos verdadeiramente conectados nesta conversa. Nasci em uma cidadezinha aconchegante no interior de Minas Gerais, daquelas onde todos se conheciam pelo nome e sobrenome, onde as novidades circulavam mais rápido que água em enxurrada de verão. Minha mãezinha trabalhava com costura, uma mulher dedicada, de mãos habilidosas e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Meu pai cuidava da plantação de café, homem reservado, de poucas palavras, mas olhos sempre atentos e coração generoso. Nossa família era simples, mas na nossa mesa nunca faltou o principal tempero, o amor que acompanhava nosso feijão com arroz de cada dia. Foi numa tarde dominical, após a celebração na igreja, que minha existência sofreu uma reviravolta inesperada. Papai havia saído com seus companheiros para um encontro mensal na pracinha, algo que permitia a si mesmo apenas uma vez por mês. Mamãe decidiu passar rapidamente na residência de uma cliente para entregar um vestido que havia finalizado. Volto logo, Conceição. Cuide do fogo do feijão, minha filha. Estas foram as últimas palavras dela que ficaram gravadas em minha memória. Horas depois, o pároco da nossa igreja apareceu em nossa porta acompanhado pelo delegado local. Seus rostos carregavam uma expressão que até hoje consigo ver claramente em minhas recordações. Houve um acontecimento trágico. Um veículo de entregas vindo da capital perdeu o controle na curva da serra e atingiu um grupo que caminhava pela beirada da estrada. 7 pessoas partiram deste mundo naquele instante, incluindo minha mãezinha querida. Meu pai, ao receber a notícia devastadora, correu para o local e, em meio à aflição e desespero, seu coração não resistiu. Em menos de um dia, tornei-me órfã. Recordo-me da cerimônia de despedida como se tivesse acontecido ontem mesmo. As pessoas me observavam com aquele olhar de compaixão, sussurrando entre si: tão pequenina e já sem pai nem mãe, coitadinha. Não derramei uma lágrima durante aquele momento. Minhas lágrimas pareciam congeladas dentro de mim, paralisadas pelo choque. Meu pensamento estava fixo em uma única questão: e agora? Para onde irei? Foi quando minha tia Josefina, irmã do meu pai, surgiu como uma aparente salvação. Ela residia na capital, era viúva e tinha 2 filhinhos pequenos, Paulo de 4 anos e André de 6. Levarei a menina comigo, é minha sobrinha, sangue do meu sangue, anunciou para todos, como quem toma para si uma nobre missão. Os presentes suspiraram aliviados, como se a questão da menina órfã estivesse resolvida. Se eu soubesse o que me aguardava naquela residência, teria buscado outro caminho naquela mesma noite. A casa da tia Josefina era impressionante comparada à nossa singela morada. Possuía 2 andares, um pequeno jardim na entrada e até mesmo um aparelho de rádio na sala de estar, algo que me pareceu um luxo extraordinário naquela época. Nos primeiros dias, fiquei maravilhada com tudo aquilo. Meu espaço para dormir era um pequeno cômodo sem janelas, localizado embaixo da escada, mas ainda assim era só meu, pensei com inocência. Logo descobri o verdadeiro motivo pelo qual minha tia havia me acolhido. Não era por bondade ou amor familiar. Ela necessitava de alguém para auxiliar nas tarefas domésticas sem precisar oferecer remuneração, alguém para cuidar das crianças enquanto ela saía para seus compromissos sociais. Mais tarde compreendi que esses compromissos eram encontros com homens que auxiliavam financeiramente após o falecimento do marido. Minha rotina diária iniciava às 5 da manhã. Precisava preparar o fogão, fazer o café matinal, arrumar as crianças para a escola, realizar a limpeza da casa, lavar e passar as roupas, preparar o almoço e o jantar. Minhas mãozinhas,
que antes só carregavam cadernos e lápis coloridos, agora estavam sempre avermelhadas pelo trabalho intenso. Você deve agradecer por ter um teto e alimentação, menina ingrata, era o que minha tia repetia quando, exausta, eu demonstrava qualquer sinal de cansaço. Acha que a vida é fácil? Se não fosse por mim, estaria em alguma instituição para menores ou nas ruas. E os primos? Aquelas crianças pareciam ter uma energia incansável para travessuras. Quebravam objetos propositalmente e diziam que havia sido eu. Escondiam seus brinquedos e me acusavam de pegá-los sem permissão. A cada peraltice deles, eu recebia consequências severas. Às vezes ficava sem refeições, outras vezes precisava dormir na área externa dos fundos. Na escola, as professoras notavam os sinais de exaustão, os olhos fundos de cansaço, minha magreza preocupante. Caí da escada, bati na quina da mesa, estou apenas com uma indisposição forte. Eram as justificativas que minha tia me obrigava a repetir. E naquela época, ninguém interferia em questões familiares. A porta fechada de uma residência era uma barreira que nem as suspeitas mais graves ousavam ultrapassar. O mais difícil, sabem, não eram as dificuldades físicas, era a solidão profunda. Era sentir que ninguém no mundo se importava com meu sofrimento. Era observar as outras meninas da minha idade brincando de roda enquanto eu realizava tarefas domésticas. Era ouvir minha tia comentar com as visitas: coitada, não é muito inteligente, mas pelo menos serve para os trabalhos pesados, quando na verdade, mesmo com todas as adversidades, eu conseguia ser a primeira da classe nos raros dias em que me permitiam frequentar a escola. Havia momentos em que eu pensava intensamente na minha mãe, no perfume de lavanda que emanava de seu vestido dominical, nas histórias encantadoras que ela contava antes de dormir. Lembrava do meu pai e suas mãos calejadas que, apesar da dureza da vida, nunca foram erguidas para me magoar. Nesses instantes, eu me escondia atrás da casa e chorava silenciosamente, para que ninguém percebesse. Chorava até não ter mais lágrimas, até adormecer de exaustão encostada na parede fria. Foi assim por 2 longos anos, 2 anos que pareceram uma eternidade para uma menina de 11, depois 12, depois 13 anos. A cada dia, um pedacinho da criança alegre que eu era se despedia, dando lugar a uma menina amedrontada, sempre alerta, sempre esperando o próximo grito, a próxima situação difícil. Mas o destino às vezes coloca anjos disfarçados em nosso caminho. E o meu anjo apareceu na figura da professora Aurora, uma senhora de óculos grossos e olhar penetrante que lecionava português na 4ª série. Ela começou a perceber certos detalhes. Notou que eu sempre usava blusas de manga longa mesmo nos dias mais quentes. Percebeu que eu comia merenda escolar como urgência incomum. Observou como eu me assustava com qualquer movimento repentino. Um dia, ela me pediu para ficar após a aula, dizendo que precisava de ajuda com alguns livros. Quando estávamos sozinhas, ela simplesmente perguntou: "O que está acontecendo na sua casa, Conceição?" Foi como se uma represa se rompesse dentro de mim. Contei tudo entre soluços e tremores. Mostrei as marcas nos braços, nas costas. Falei sobre as noites sem jantar, sobre o trabalho excessivo, sobre os castigos frequentes. A professora Aurora chorou comigo naquele dia e prometeu que me ajudaria. Confesso que não acreditei muito. Adultos sempre prometiam coisas que não cumpriam. Mas ela era diferente, ela realmente se importava. O que aconteceu depois dessa conversa mudou completamente o rumo da minha existência. Mas isso eu conto na próxima parte da minha história. Obrigada por me ouvirem até aqui, por compartilharem este pedaço da minha infância. É difícil relembrar essas memórias mesmo depois de tantos anos, mas dividir essa experiência me faz sentir que talvez possa auxiliar alguém que esteja passando por situações semelhantes hoje. Ninguém merece viver com medo dentro da própria casa. #, parte 2. Quando retomei a narrativa hoje, estava justamente naquele momento crucial em que a professora Aurora me fez aquela pergunta direta: "O que está acontecendo na sua casa, Conceição?" Ninguém jamais havia me questionado assim. Ninguém tinha realmente me enxergado além das minhas desculpas ensaiadas.
A professora Aurora não apenas escutou minha história naquele dia, ela agiu. Não vou permitir que você retorne para aquela casa hoje, me disse com uma determinação que nunca havia testemunhado antes em um adulto. Ela me levou para sua residência, um pequeno apartamento no centro da cidade, com estantes repletas de livros do chão ao teto. Para uma menina que vivia num cubículo escuro, aquele lugar parecia um palácio de sabedoria. Ali, pela primeira vez em anos, tomei um banho demorado e tranquilo, saboreei uma refeição até me sentir satisfeita, e dormi em uma cama macia sem o temor de ser acordada abruptamente. Foi a primeira noite em 2 anos que não umedeci o travesseiro com lágrimas. No dia seguinte, Aurora me explicou seu plano. Não podíamos simplesmente me manter escondida ali. Minha tia certamente já teria percebido minha ausência e provavelmente teria comunicado às autoridades, alegando que eu havia fugido. Como ela era legalmente minha responsável, a lei estaria ao lado dela. Precisávamos ser mais estratégicas. Vou matriculá-la em um colégio interno para moças em Juiz de Fora, explicou Aurora. É uma instituição educacional administrada por freiras, onde estudei quando jovem. A diretora, irmã Cecília, é uma mulher justa e bondosa. Já conversei com ela por telefone e expliquei sua situação. Mas como conseguiremos isso sem o consentimento da minha tia? Perguntei preocupada. Aurora havia pensado em tudo. Ela tinha um primo advogado que já estava preparando uma denúncia formal baseada nos meus relatos e nas marcas visíveis em meu corpo. Vai levar tempo para o processo ser concluído, Conceição, mas enquanto isso você estará segura no colégio, longe daquela casa, me assegurou. Naquela mesma tarde, recebi visitas inesperadas. O doutor Roberto, primo de Aurora, veio acompanhado de um médico, doutor Alexandre. Com cuidado e respeito, eles documentaram cada marca em meu corpo, cada cicatriz. Fotografaram, fizeram anotações, me fizeram perguntas difíceis, mas necessárias. Foi doloroso reviver tudo aquilo, mas Aurora segurava minha mão durante todo o processo, me transmitindo força. Você é muito corajosa, Conceição, disse o doutor Roberto. O que está fazendo não é apenas por você, mas por outras crianças que possam estar em situações semelhantes. Suas palavras plantaram uma semente em meu coração que só viria a florescer muitos anos depois. O plano era que eu partisse para Juiz de Fora 2 dias depois, mas na manhã seguinte tivemos uma surpresa desagradável. Minha tia Josefina apareceu no portão da escola, extremamente alterada. Alguém deve ter me visto entrando na casa de Aurora e contado a ela. Onde está aquela menina ingrata? Sei que está escondendo ela, professora. Vou chamar as autoridades agora mesmo. Seus gritos ecoavam pelo pátio vazio da escola. Era sábado, felizmente, e apenas alguns funcionários estavam presentes. Aurora me escondeu na biblioteca enquanto ia enfrentar minha tia. Treme de medo ao ouvir aquela voz que tantas vezes anunciou momentos difíceis e humilhações. Mas pela fresta da porta, presenciei algo que jamais esquecerei. Aurora, aquela mulher pequena e magra, de óculos grossos, enfrentando minha tia como se fosse o dobro do seu tamanho. A menina está sob proteção oficial agora, senhora, disse Aurora com uma calma que escondia uma determinação inabalável. Temos evidências documentadas de situações inadequadas. Se insistir em fazer escândalo, terei que chamar as autoridades. Minha tia empalideceu. Ela conhecia sua posição na sociedade, viúva respeitável, frequentadora assídua da igreja, membro de associações beneficentes. Uma situação como aquela prejudicaria sua imagem cuidadosamente construída, e os homens que a apoiavam financeiramente certamente não gostariam de ver seu nome associado a questionamentos sobre o tratamento de uma criança nos jornais. Isso não vai ficar assim, ameaçou antes de se retirar. Mas percebi que Aurora havia encontrado seu ponto vulnerável, a preocupação com as aparências. Naquela noite, decidimos que eu deveria partir imediatamente para Juiz de Fora, sem esperar mais. Dr. Roberto providenciou todos os documentos necessários, incluindo uma autorização de viagem que, embora não fosse completamente convencional, seria suficiente para me levar até o colégio.
Na estação ferroviária, me despedi de Aurora com o coração apertado. Jamais conseguirei agradecer o suficiente, disse entre lágrimas. Ela me abraçou fortemente e sussurrou: sua maior forma de gratidão será construir uma vida digna e feliz, Conceição. Isso é tudo que desejo. A viagem de trem para Juiz de Fora foi a primeira jornada que realizei sozinha. Eu tinha 13 anos e tudo que possuía cabia em uma pequena mala de papelão que a Aurora me presenteou. Dentro dela, além de algumas roupas simples, havia 3 livros, presentes dela que guardarei por toda a vida: O Pequeno Príncipe, Mulherzinhas e um dicionário. Os livros serão seus melhores companheiros quando eu não estiver por perto, ela havia me dito. Cheguei ao colégio Nossa Senhora das Graças numa tarde chuvosa de maio. O edifício antigo, com suas paredes robustas e janelas altas, me intimidou à primeira vista. Parecia uma fortaleza e, de certa forma, seria minha proteção contra o mundo exterior que havia sido tão severo comigo. A irmã Cecília me recebeu com um sorriso sereno. Era uma mulher de meia-idade, rosto arredondado e olhos vivazes que pareciam enxergar além das aparências. Bem-vinda à sua nova casa, Conceição, disse, me conduzindo pelos corredores silenciosos do colégio. Aqui você terá tranquilidade para estudar e crescer. As primeiras semanas foram de adaptação. A rotina estruturada do colégio, acordar cedo, momentos de oração, estudos, refeições em silêncio, era completamente diferente da vida atribulada que eu levava na casa da minha tia. Mas era uma estrutura baseada na ordem e no respeito, não no medo. Ninguém levantava a voz comigo ali, ninguém me tratava com rispidez ou me humilhava. As freiras eram exigentes, mas justas. Aos poucos, comecei a me abrir. Fiz algumas amizades, outras meninas internas que, por diferentes razões, também estavam distantes de suas famílias. Havia Maria Eduarda, filha de fazendeiros do interior que desejavam proporcionar boa educação à filha, Luísa, órfã como eu, mas que havia crescido no próprio colégio desde bebê, e Beatriz, que raramente falava sobre sua vida antes de chegar ali, mas cujo olhar triste contava uma história semelhante à minha. As cartas de Aurora chegavam regularmente, trazendo novidades sobre o processo contra minha tia e palavras de encorajamento. Continue estudando, Conceição. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, ela escrevia. E eu estudava. Estudava com uma dedicação que surpreendia até as freiras mais experientes. Devorava livros da biblioteca do colégio nos horários livres. Minha professora de português, irmã Maria Clara, logo percebeu minha aptidão para línguas e começou a me oferecer aulas extras de francês. Você tem um dom, Conceição, dizia ela. Não o desperdice. Foi nesse período que descobri minha vocação. Um dia, a irmã Cecília me pediu para ajudar uma menina recém-chegada ao colégio. Laura tinha 8 anos e estava completamente amedrontada, sem compreender por que seus pais a haviam deixado ali. Sentei-me ao lado dela durante o jantar, contei histórias divertidas, segurei sua mão durante a oração noturna. Na manhã seguinte, foi a minha cama que ela procurou quando acordou assustada em um ambiente desconhecido. Percebi que conseguia entender o que ela estava sentindo. Conseguia identificar os sinais do medo e da solidão que eu mesma havia experimentado. E, mais importante, sabia como ajudar a amenizar aquela dor. Nas semanas seguintes, outras freiras começaram a solicitar minha ajuda com as meninas mais jovens ou com as recém-chegadas. Eu possuía uma habilidade natural para acalmar, para tornar a transição menos assustadora. Sem perceber, estava começando a construir minha identidade, não mais como vítima, mas como alguém capaz de transformar experiências difíceis em compreensão e empatia. Quase um ano após minha chegada ao colégio, recebi a visita de Dr. Roberto, o advogado primo de Aurora. Ele trazia notícias do processo. Minha tia havia renunciado à minha guarda legal depois que as evidências de tratamento inadequado foram apresentadas. Ela não desejava enfrentar um julgamento público que prejudicaria sua reputação. Em troca da desistência, as acusações mais sérias contra ela não seriam levadas adiante.
Não é a justiça completa que você merecia, Conceição, explicou o Dr. Roberto, mas significa que você está legalmente livre dela. A partir de agora, ficará sob a tutela do Estado até completar 18 anos e poderá permanecer no colégio até lá. Sentimentos contraditórios me invadiram. Por um lado, havia alívio. Nunca mais retornaria para aquela casa, nunca mais estaria sob o controle daquela mulher. Por outro lado, havia uma sensação de justiça incompleta. Ela não enfrentaria consequências pelo que havia feito, continuaria sua vida normalmente, talvez até encontrasse outra criança para tratar de forma inadequada. Naquela noite, não consegui dormir. Saí da cama e fui até a pequena capela do colégio, um lugar onde eu costumava ir quando precisava refletir. As velas votivas tremeluziam na penumbra, criando sombras dançantes nas paredes. Foi ali, sozinha naquela capela, que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Decidi que um dia, quando fosse adulta e tivesse condições, criaria um lugar para crianças como eu. Um refúgio onde pudessem se sentir seguras, onde pudessem curar suas feridas emocionais e redescobrir a alegria de ser criança. Um lugar onde pudessem reconstruir suas vidas fragilizadas, assim como eu estava fazendo. Os anos no colégio interno passaram mais rapidamente do que eu imaginava. Minha adolescência floresceu protegida por aquelas paredes robustas e pela dedicação das freiras. À medida que crescia, meu papel como irmã mais velha das novas internas se fortalecia. Aos 16 anos, em 1963, a irmã Cecília me confiou responsabilidades maiores, como supervisionar o estudo noturno das meninas mais jovens e auxiliar na biblioteca. Foi nesse mesmo ano que recebi uma notícia que abalou profundamente meu coração. Aurora, minha salvadora, havia partido deste mundo repentinamente devido a um problema cerebral. Lembro-me de cair de joelhos ao ler a carta do Dr. Roberto contando o ocorrido. A dor foi tão intensa que me faltou ar. Passei dias chorando pelos cantos do colégio, incapaz de aceitar que nunca mais veria aquela mulher que havia transformado completamente o rumo da minha vida. A irmã Cecília me permitiu viajar para a cerimônia de despedida, acompanhada por uma das freiras mais jovens, irmã Luísa. Foi uma viagem silenciosa e pesarosa. Quando chegamos à pequena capela onde seria realizada a cerimônia, me surpreendi com a quantidade de pessoas presentes. Não era apenas eu que Aurora havia ajudado ao longo de sua vida. Dezenas de ex-alunos, colegas professores e famílias inteiras tinham vindo prestar sua última homenagem. Ela ajudou meu filho a superar dificuldades de aprendizagem, me contou uma senhora idosa. Me ensinou a ler quando todos diziam que eu era incapaz de aprender, disse um homem de mãos calejadas. Aurora havia vivido como uma heroína silenciosa, transformando vidas sem jamais buscar reconhecimento. Após a cerimônia, o Dr. Roberto me procurou com um envelope nas mãos. Aurora deixou isso para você, disse, me entregando o pacote. Dentro havia uma carta escrita com aquela caligrafia elegante que eu conhecia tão bem e um pequeno medalhão de prata com a imagem de Santa Clara, protetora dos necessitados. Só consegui ler a carta dias depois, quando a dor já havia se transformado em uma saudade menos aguda. Aurora escrevera aquela mensagem meses antes, como se soubesse que partiria em breve. Minha querida Conceição, se está lendo esta carta, é porque não estou mais entre os vivos. Não se entristeça por mim, vivi exatamente como escolhi viver, e ajudar você foi uma das maiores alegrias da minha existência. Vejo em você uma força que talvez você mesma ainda não reconheça. Você não apenas superou momentos extremamente difíceis, mas manteve intacta sua capacidade de amar e se importar com os outros. Isso é extraordinário. Nunca duvide da sua capacidade de fazer diferença no mundo. O medalhão que deixo com você pertenceu à minha avó. Ela me ensinou que nossas experiências difíceis podem ser transformadas em dádivas para os outros. Carregue-o como lembrete de que você nunca está sozinha e de que sua vida tem um propósito maior. Com eterno carinho. Aurora. Aquele medalhão nunca mais saiu do meu pescoço. Está aqui até hoje, vejam. Tornou-se meu talismã, minha fonte de força nos momentos desafiadores que ainda estavam por vir. De volta ao colégio,
mergulhei nos estudos com ainda mais determinação. Se antes estudava para construir meu futuro, agora estudava também para honrar a memória de Aurora. Queria ser digna do seu sacrifício, da sua crença em mim. Aos 17 anos, precisava decidir o que faria quando completasse 18 e tivesse que deixar o colégio. A lei não permitia que eu permanecesse ali indefinidamente. A irmã Cecília me chamou para uma conversa em seu escritório austero. Conceição, você tem potencial para fazer faculdade. Suas notas são exemplares e sua dedicação aos estudos é admirável, disse ela. Mas não temos recursos para custear uma educação superior para você. Meu coração ficou pesaroso. Por mais que tivesse me esforçado, a realidade financeira era inflexível. Uma órfã sem família e sem recursos não tinha muitas opções em 1965. No entanto, continuou a irmã Cecília, surpreendendo-me, existe uma possibilidade. A Ordem das Irmãs de Caridade está iniciando um programa de formação de professoras normalistas para atuar em comunidades carentes. Se aceitar, terá educação, moradia e alimentação garantidas, além de uma pequena ajuda de custo. Em troca, deverá lecionar por pelo menos 5 anos nas escolas da Ordem. Era uma oportunidade. Talvez não exatamente o que eu sonhava, mas era um caminho promissor. Aceitei imediatamente. No fundo, sabia que ensinar era uma forma de retribuir tudo o que havia recebido. Foi assim que, logo após completar 18 anos, me mudei para o Colégio Santa Maria em Belo Horizonte, onde iniciaria minha formação como professora normalista. A cidade grande me intimidou inicialmente. O barulho, o movimento, as pessoas sempre apressadas. Depois de anos no ambiente protegido do internato, o mundo exterior parecia caótico e acelerado. No entanto, adaptei-me rapidamente. Dividia um quarto simples com outras 3 jovens que também participavam do programa, Regina, Teresa e Joana. Tínhamos histórias diferentes, mas compartilhávamos o mesmo objetivo, tornarmos-nos professoras e fazermos diferença na vida de crianças que, como eu um dia, precisavam desesperadamente de alguém que acreditasse nelas. As aulas eram intensivas, pedagogia, psicologia infantil, metodologias de ensino, além das disciplinas regulares. Passávamos as manhãs estudando e as tardes praticando com as crianças da escola anexa ao colégio. Era exaustivo, mas gratificante ver o brilho nos olhos de uma criança quando finalmente compreendia algo que estávamos ensinando. Foi durante meu 2º ano de formação que conheci Renato. Ele era professor de matemática na escola anexa, 5 anos mais velho que eu, com olhos gentis e mãos que gesticulavam animadamente quando explicava algum conceito. Nos encontrávamos na sala dos professores ou durante os intervalos no pátio. Ele sempre tinha um sorriso e uma palavra gentil para mim. Nunca havia pensado em romance. Minha vida até então havia sido focada em sobreviver, depois em aprender e finalmente me tornar professora. Relacionamentos amorosos pareciam pertencer a outro universo, um universo de moças normais que não carregavam as experiências que eu carregava. Um dia, Renato me convidou para tomar um café após as aulas, apenas para conversar sobre métodos de ensino, justificou com leve rubor nas bochechas. Aceitei hesitante. A diretora permitiu, desde que retornássemos antes do anoitecer. Aquela tarde transformou algo em mim. No pequeno café próximo ao colégio, Renato me contou sua história. Também era órfão, criado por um tio que, felizmente, era um homem bom. Tinha estudado com bolsa e agora dedicava sua vida a ensinar crianças de comunidades menos favorecidas. Falou dos seus sonhos, dos seus receios, de como acreditava que a educação era a única ferramenta capaz de verdadeiramente transformar a sociedade. Conversamos por horas. Pela primeira vez, me senti compreendida por alguém que não era Aurora ou as freiras. Renato me enxergava não como a órfã digna de compaixão, não como aluna exemplar, não como a futura professora, mas como Conceição, simplesmente Conceição. Nossos encontros tornaram-se frequentes, às vezes para discutir métodos de ensino, às vezes apenas para conversar.
Ele me emprestava livros, eu compartilhava com ele as cartas que recebia das meninas do internato em Juiz de Fora, que continuavam a me escrever regularmente. Em uma tarde de domingo, caminhando pelo jardim público sob a vigilância distante de uma das irmãs, Renato segurou minha mão, um gesto simples, mas que enviou ondas de emoção pelo meu corpo. Percebi que estava apaixonada. O amor é algo complexo para quem cresceu como eu cresci. Tinha receio de me entregar, de confiar, de me abrir completamente para outra pessoa. As cicatrizes emocionais da infância, embora menos aparentes, ainda estavam ali, pulsando sob a superfície. Renato foi paciente. Nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu podia oferecer. Quando lhe contei sobre meu passado, sobre a tia Josefina e as dificuldades vividas, ele chorou comigo, não com pena, mas com uma indignação genuína pelo que havia acontecido e admiração pela mulher em que eu havia me transformado apesar de tudo. Nossa história de amor floresceu lentamente, como uma planta delicada que necessita de cuidados especiais. Em 1967, quando concluí minha formação como professora normalista, Renato me pediu em casamento. Foi um momento de alegria indescritível, mas também de apreensão. Casar significava formar uma família, e eu temia não saber como ser parte de uma família saudável, nunca tendo vivenciado uma. A irmã Cecília, que havia vindo de Juiz de Fora especialmente para minha formatura, me deu o conselho mais precioso. O amor não é algo que você sabe fazer instintivamente, Conceição. É algo que você aprende todos os dias, com paciência e dedicação. Renato é um homem bom, e você já demonstrou que sabe amar através do cuidado que tem com suas alunas. Nos casamos em uma cerimônia simples na capela do Colégio Santa Maria. Não tinha família para me acompanhar, mas tinha algo igualmente valioso, uma comunidade. As freiras, minhas colegas normalistas, os professores do colégio e até mesmo algumas das meninas que eu havia ajudado no internato, agora adolescentes, vieram celebrar conosco. Nossa vida de casados começou em um pequeno apartamento alugado próximo à escola, onde ambos lecionaríamos. Era modesto, mas pela primeira vez na vida eu tinha um lar verdadeiramente meu, um lugar onde não sentia medo, onde podia ser eu mesma. O futuro se abria à minha frente com possibilidades que a menina assustada de 11 anos jamais teria imaginado. Não sabia ainda dos desafios que estavam por vir, das lutas que teríamos que enfrentar juntos, nem da forma como meu sonho de ajudar crianças como eu eventualmente se concretizaria. Mas sabia que não estava mais sozinha, e isso era suficiente para encarar qualquer tempestade. E foi justamente uma tempestade, a maior que já enfrentei, que testaria nossa união e mudaria o rumo das nossas vidas para sempre. O ano era 1968. #, parte 3. Renato e eu estávamos casados havia apenas 8 meses. Nossa rotina como professores era gratificante, embora cansativa. Lecionávamos em uma escola da periferia de Belo Horizonte, onde a maioria das crianças vinha de famílias humildes. Muitas chegavam com fome, outras com sinais de dificuldades familiares que eu reconhecia muito bem. Para elas, a escola não era apenas um local de aprendizado, mas um refúgio. Naqueles primeiros meses de casamento, além do trabalho na escola, começamos a sonhar com nossa própria família. Renato desejava muitos filhos, ele próprio havia crescido sozinho e ansiava por uma casa cheia de vozes infantis. Eu, porém, sentia um receio profundo. E se eu não soubesse ser mãe? E se repetisse, mesmo sem intenção, os comportamentos que havia presenciado? Renato me tranquilizava. Você será a melhor mãe do mundo, Conceição. Vejo como trata seus alunos com tanta paciência e amor. Em março daquele ano, descobri que estava esperando um bebê. A alegria misturada com o temor quase me paralisou. Renato chorou quando contei a notícia, abraçando-me como se eu fosse o tesouro mais precioso do mundo. Começamos a fazer planos, a imaginar como seria nosso bebê, a escolher nomes. Para economizar, Renato passou a dar aulas extras à noite, enquanto eu confeccionava pequenas roupas durante as horas vagas.
Foi nesse momento que o destino trouxe de volta à minha vida uma figura que eu pensava nunca mais encontrar. Paulo, meu primo, filho de tia Josefina, agora um rapaz de 16 anos. Ele apareceu na escola onde lecionávamos numa tarde chuvosa de maio. Estava magro, com olheiras profundas e roupas desgastadas. Conceição, sou eu, Paulo, o filho da tia Josefina, disse ele hesitante quando me aproximei ao vê-lo esperando no portão da escola. Meu sangue gelou. Nunca mais havia recebido notícias da minha tia ou dos primos desde que saíra daquela casa anos atrás. O que ele queria? Vinha trazer mais sofrimento? Mas Paulo não estava ali para causar dor, estava fugindo, assim como eu havia fugido. Com lágrimas nos olhos, contou-me que tia Josefina havia se tornado ainda mais difícil após minha partida. Seu irmão André tinha saído de casa 2 anos antes para morar com um tio paterno. Paulo aguentou mais tempo, mas quando a mãe começou a chegar alterada todas as noites, a situação tornou-se insustentável. Como me encontrou? Perguntei ainda cautelosa. Antes de ir embora, André descobriu documentos sobre seu processo contra nossa mãe. Havia referências ao colégio interno em Juiz de Fora. Fui até lá, e as freiras me informaram que você estava em Belo Horizonte, trabalhando nesta escola. Renato chegou enquanto conversávamos. Expliquei rapidamente a situação. Sem hesitar, meu marido estendeu a mão ao rapaz. Você é bem-vindo em nossa casa pelo tempo que precisar. Naquela noite, preparei a pequena sala do nosso apartamento para Paulo dormir. Enquanto saboreávamos o jantar simples que havia preparado, ele nos contou mais sobre os últimos anos. Tia Josefina nunca havia se recuperado das consequências do meu afastamento. Aos poucos, perdeu os amigos que apoiavam financeiramente, desenvolveu problemas com bebidas e tornou-se ainda mais amarga. Ela sempre culpou você por tudo, disse Paulo. Dizia que você havia destruído nossa família com suas acusações. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Mesmo após tantos anos, as manipulações de tia Josefina ainda podiam me afetar. Renato percebeu meu desconforto e mudou de assunto, perguntando a Paulo sobre seus planos para o futuro. O rapaz confessou que havia abandonado a escola no ano anterior, mas desejava retomar os estudos. Quero ser diferente dela, afirmou com determinação. Naquele momento, reconheci no olhar de Paulo a mesma necessidade de superação que eu mesma sentia, o desejo de romper com o ciclo de dificuldades que marcava nossa família. Decidimos que ele ficaria conosco. Renato ajudaria a se matricular para concluir o ensino fundamental, enquanto eu auxiliaria com as matérias que havia perdido. No começo, Paulo era arredio, desconfiado. Anos sob o regime rigoroso de tia Josefina haviam deixado marcas profundas. Sobressaltava-se com qualquer movimento brusco, pedia permissão para tudo, até mesmo para beber água. Aos poucos, com paciência e consistência, começamos a perceber mudanças. Paulo sorria mais, colaborava nas tarefas domésticas sem ser solicitado, e seus resultados na escola melhoravam a cada semana. Nossa pequena família improvisada ia se ajustando, encontrando seu próprio ritmo. Minha gravidez avançava, e o bebê se desenvolvia forte e saudável. A barriguinha crescia junto com nossas esperanças para o futuro. Em julho, descobrimos que seria uma menina. Renato queria chamá-la de Aurora, em homenagem à mulher que havia transformado minha vida. Concordei imediatamente, emocionada com a ideia de honrar assim a memória da minha salvadora. Foi então que a tempestade chegou sem aviso, destruindo tudo em seu caminho. Numa noite de setembro, voltávamos os 3 de uma pequena celebração na escola. Paulo havia sido eleito representante de turma, uma conquista significativa para um rapaz tão recentemente reintegrado aos estudos. Chovia intensamente. As ruas estavam escorregadias. Renato dirigia devagar o Fusca usado que tínhamos conseguido adquirir com nossas economias. Na avenida principal, um caminhão perdeu o controle ao fazer uma curva. Vi os faróis vindo em nossa direção como olhos gigantes e ameaçadores. Ouvi Renato gritar algo. Senti o carro girar.
Depois, apenas escuridão. Acordei 3 dias depois em um hospital. A primeira sensação foi o vazio em minha barriga. Meu bebê, minha pequena Aurora, onde estava? A expressão devastada da enfermeira ao meu lado respondeu minha pergunta silenciosa antes mesmo que eu pudesse verbalizá-la. Seu marido está na UTI, disse ela suavemente. O rapaz que estava com vocês teve ferimentos leves e já recebeu alta. A dor que senti naquele momento não pode ser descrita por palavras. Era como se alguém tivesse aberto meu peito e arrancado meu coração com as próprias mãos. Chorei até não ter mais lágrimas, agarrada ao medalhão de Santa Clara que a Aurora tinha me deixado. Pela primeira vez em muito tempo, me questionei se havia algum propósito em tantas provações. Paulo apareceu no quarto do hospital horas depois. Tinha um braço engessado e alguns cortes no rosto, mas estava bem. Sentou-se ao meu lado na cama e chorou comigo, segurando minha mão. Não precisávamos de palavras. Durante os 7 dias seguintes, vivi uma angústia sem fim. Renato oscilava entre a vida e a morte. A colisão havia causado traumatismo craniano e hemorragia interna. Os médicos não ofereciam muitas esperanças. Passei cada minuto permitido ao seu lado na UTI, falando com ele, contando histórias, lembrando de nossos planos, implorando que lutasse. Paulo cuidava dos trâmites burocráticos, lidava com os documentos do seguro, trazia minhas refeições, que eu mal tocava. No 8º dia, Renato abriu os olhos brevemente, apertou minha mão e sussurrou algo inaudível. No dia seguinte, seu coração parou. Os médicos tentaram reanimá-lo por quase 1 hora. Foi em vão. Aos 21 anos, eu era viúva. Tinha perdido meu marido e minha filha no mesmo golpe cruel do destino. Sentia como se estivesse revivendo a perda dos meus pais, mas agora a dor era ainda mais profunda, porque havia provado a felicidade verdadeira antes de tê-la arrancada de mim novamente. A cerimônia de despedida de Renato foi simples, como havia sido nosso casamento. Os colegas da escola, alguns alunos e suas famílias, as freiras do colégio onde me formei, todos vieram prestar suas condolências. A irmã Cecília veio de Juiz de Fora especialmente para me apoiar. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar, Conceição, disse ela, segurando minhas mãos entre as suas. Naquele momento, não acreditei nela. O fardo parecia pesado demais, insuportável. Como continuar vivendo depois de tanto? Como encontrar forças para levantar todas as manhãs? Mas tinha Paulo agora, um rapaz de 16 anos que dependia de mim, que precisava de estabilidade e orientação. Não podia me entregar ao desespero. Por ele, encontrei forças que não sabia possuir. Voltei a lecionar 2 semanas após a cerimônia. O trabalho era a única coisa que me proporcionava algum propósito. Cada criança que ensinava a ler, cada sorriso que conseguia despertar em um aluno, cada pequena vitória em sala de aula era um passo para fora do abismo de dor em que vivia. As noites eram o pior momento. No silêncio do apartamento, depois que Paulo já estava dormindo, a ausência de Renato tornava-se quase palpável. Conversava com ele na escuridão, contando sobre meu dia, sobre os progressos de Paulo, sobre o vazio que sua partida havia deixado. Foi durante uma dessas noites de insônia, cerca de 2 meses após o acidente, que tive uma inspiração. Estava folheando um álbum de fotografias, observando imagens do nosso casamento, quando uma foto em particular chamou minha atenção. Renato cercado por seus alunos durante uma feira de ciências. Seus olhos brilhavam de orgulho, e as crianças ao seu redor sorriam com a alegria de quem se sente valorizado. Naquele momento, algo clareou em minha mente. O sonho que havia concebido anos antes, na capela do colégio interno, criar um lugar seguro para crianças fragilizadas emocionalmente, poderia ser uma forma de honrar a memória de Renato e da filha que não chegamos a conhecer. No dia seguinte, comecei a pesquisar. Descobri que o seguro de vida de Renato, embora modesto, seria suficiente para dar um primeiro passo. Com o apoio da irmã Cecília e do Dr. Roberto, que continuava a me auxiliar mesmo após tantos anos, comecei a elaborar planos para o que viria a ser o Lar Aurora de acolhimento,
um espaço para crianças em situações de vulnerabilidade, negligência ou abandono. O caminho seria longo e repleto de obstáculos, mas pela primeira vez desde o acidente, senti que talvez, apenas talvez, todas as dificuldades que havia vivido poderiam ser transformadas em algo positivo. Que as experiências do passado, em vez de me definir, poderiam me tornar mais capaz de compreender e ajudar outras crianças feridas. E assim começou o capítulo mais desafiador e, paradoxalmente, mais gratificante da minha vida. Os anos de 1969 a 1972 foram de intensa luta, aprendizado e transformação. Aos poucos, meu sonho de criar um lugar seguro para crianças emocionalmente fragilizadas foi tomando forma, mas não sem grandes obstáculos. Falar sobre maus-tratos infantis nos anos 1970 era praticamente um tabu. Muitos diziam que eu estava expondo questões que deveriam permanecer privadas, ou que problemas familiares se resolvem em família. A burocracia parecia interminável. Para criar uma instituição de acolhimento, precisava de licenças, autorizações, aprovações de diversos órgãos. O valor do seguro de Renato, que inicialmente parecia uma quantia considerável, logo se mostrou insuficiente diante de tantas exigências. Paulo, que já estava com 17 anos quando iniciei este projeto, tornou-se meu maior apoiador. Concluía seus estudos durante o dia e me auxiliava com a documentação à noite. Sua presença constante aliviava um pouco a dor da ausência de Renato e Aurora. Sabe, Conceição, acho que isso faz parte da nossa cura também, ele me disse uma noite, enquanto organizávamos documentos na mesa da cozinha. Talvez só consigamos superar completamente o que vivemos quando ajudarmos outras crianças a não passarem pelo mesmo. Aquela observação, vinda de um rapaz tão jovem que havia sofrido tanto quanto eu, me tocou profundamente. Paulo estava certo. Cada passo que dávamos na criação do Lar Aurora não apenas ajudaria futuras crianças, mas também nos auxiliava a cicatrizar nossas próprias feridas. Em meados de 1970, quando parecia que o projeto seria inviabilizado por falta de recursos, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era o Dr. Roberto, primo de Aurora, que não havia desistido de me ajudar mesmo tantos anos depois. Conceição, consegui algo que pode interessar ao seu projeto, disse ele animado. Conheci um empresário que perdeu a filha para uma doença grave. Ele está procurando uma causa para apoiar em memória dela e ficou muito sensibilizado quando contei sobre seu plano de criar um lar para crianças em situação de vulnerabilidade. Aquele empresário era o Sr. Ricardo Mendes, um homem de meia idade que havia construído uma fortuna no ramo têxtil. 2 dias depois, ele me recebeu em seu escritório. Levei todos os documentos, os planejamentos, os estudos que havia realizado. Falei por quase 2 horas, expondo cada detalhe do sonho que acalentava. Sr. Ricardo ouviu tudo em silêncio, os olhos às vezes marejados quando eu descrevia situações específicas que havia presenciado em minha carreira de professora. Crianças chegando à escola com sinais de negligência, outras que simplesmente desapareciam do sistema porque ninguém intervinha a tempo. Quando terminei, ele apenas disse: minha Beatriz teria 15 anos agora. Ela sempre se preocupava com os outros, mesmo sendo tão pequena. Acho que ela aprovaria este projeto. Então, abriu a gaveta e retirou um talão de cheques. O valor que ele ofereceu quase me fez cair da cadeira. Era suficiente não apenas para iniciar o projeto, mas para garantir seu funcionamento por pelo menos 2 anos. Além disso, ele ofereceu um imóvel que possuía nos arredores de Belo Horizonte, uma antiga casa de fazenda com amplo terreno que estava desocupada há anos. Só tenho uma condição, disse. Quero que uma parte do local seja dedicada também a crianças com doenças graves, para que possam passar seus momentos com dignidade e alegria, não apenas confinadas em hospitais. Aceitei imediatamente. Assim, o projeto, que inicialmente seria apenas um abrigo para crianças vítimas de situações familiares complexas, expandiu-se para incluir também um espaço para crianças em tratamento paliativo que não podiam permanecer em casa durante esse período. As obras de adequação da casa começaram em janeiro de 1971. A antiga fazenda necessitava de muitas reformas,
mas possuía enorme potencial. Quartos amplos, jardins espaçosos, uma pequena capela e até mesmo um pomar e uma horta que poderiam ser revitalizados. Paulo, então com 18 anos e cursando o último ano do ensino médio, passava todos os finais de semana lá, supervisionando as reformas. Havia descoberto uma vocação para a arquitetura e aplicou seu talento desenhando adaptações que tornariam o espaço seguro e acolhedor para crianças fragilizadas. Enquanto a casa era preparada, comecei a formar uma equipe. Precisávamos de profissionais especiais, pessoas que compreendessem profundamente o sofrimento infantil, mas que também soubessem como auxiliar na recuperação. Contratei 2 psicólogas, uma enfermeira especializada em cuidados paliativos, uma assistente social e 4 educadoras com experiência em trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade. A irmã Cecília, já idosa mas ainda enérgica, decidiu deixar o colégio em Juiz de Fora para se juntar ao projeto. Estou experiente demais para ficar apenas observando os jovens realizarem sonhos, disse ela quando chegou com suas poucas malas. Ainda tenho energia para ajudar crianças. Finalmente, em 10 de maio de 1972, o Lar Aurora de Acolhimento abriu suas portas. Começamos com 10 crianças, 6 vindas de situações de vulnerabilidade ou abandono, e 4 em tratamento de doenças graves. A mais nova tinha apenas 3 anos, a mais velha, 14. Lembro-me perfeitamente daquele primeiro dia. Estava apreensiva, questionando-me se teria capacidade para administrar tudo aquilo, se conseguiria realmente fazer diferença na vida daquelas crianças. E se eu falhasse? E se não fosse suficiente? Foi Lucas, um garotinho de 6 anos que havia passado por situações familiares complexas, quem me deu a certeza de que estávamos no caminho certo. Ele não falava com ninguém desde que fora acolhido pelos serviços sociais. Os médicos chamavam isso de mutismo seletivo por trauma. Nas primeiras horas no lar, ele apenas se encolhia num canto, observando tudo com olhos assustados. No final daquele primeiro dia, quando todas as crianças já tinham jantado e sido acomodadas para dormir, encontrei Lucas sentado no corredor em frente ao quarto que dividiria com outros 2 meninos. Sentei-me ao lado dele em silêncio. Após alguns minutos, ele simplesmente deitou a cabeça no meu colo e adormeceu. Aquele pequeno gesto de confiança valeu mais que 1000 palavras. Os meses seguintes foram intensos. Cada criança exigia uma abordagem diferente, cada uma carregava um tipo específico de fragilidade emocional. Aprendíamos todos os dias, ajustando nossas metodologias, descobrindo o que funcionava e o que não funcionava. Estabelecemos rotinas, mas também garantimos espaço para a individualidade de cada um. As crianças em tratamento paliativo nos ensinaram lições profundas sobre coragem e alegria. Mesmo sabendo, em algum nível, que seu tempo era limitado, elas viviam cada dia com uma intensidade que nos inspirava. Mariana, uma menina de 9 anos com uma condição grave, organizava festas de aniversário para seus ursos de pelúcia todas as semanas. Assim ganho mais presentes, explicava com uma risada travessa. As crianças vindas de lares problemáticos, por outro lado, nos ensinavam sobre resiliência e capacidade de recuperação. Ver um menino como Lucas, que não se comunicava ao chegar, gradualmente começar a interagir, depois sussurrar, e finalmente falar normalmente, era um milagre que presenciávamos quase diariamente. Não demorou para que o Lar Aurora ganhasse reconhecimento. Juízes começaram a encaminhar casos para nós. Hospitais nos procuravam quando tinham crianças em fase terminal sem suporte familiar adequado. Professores ligavam relatando suspeitas de situações preocupantes entre seus alunos. Em 1974, já estávamos com a capacidade máxima de 30 crianças e uma lista de espera. Paulo, que havia iniciado faculdade de arquitetura graças a uma bolsa, projetou uma expansão que permitiria acomodar mais 20 crianças. Senhor Ricardo Mendes, nosso benfeitor inicial, organizou um jantar beneficente que arrecadou fundos para ampliação. Foi por essa época que recebi uma carta inesperada. O envelope tinha o timbre de um hospital psiquiátrico em uma cidade do interior. Dentro, uma carta curta escrita com letra trêmula. Conceição.
Soube do trabalho que vem realizando com crianças. Não mereço seu perdão, nem estou solicitando isso. Apenas gostaria que soubesse que as dificuldades que causei me consumiram por dentro todos esses anos. Estou com problemas de saúde graves e não tenho ninguém. É justo, suponho. Josefina. Minha tia, a mulher que havia transformado minha infância em um período tão difícil, estava sozinha em um hospital psiquiátrico. Meu primeiro impulso foi ignorar a carta, descartá-la e esquecer. Ela não merecia minha compaixão depois de tudo que havia feito. Mas as crianças do lar me ensinavam diariamente que a cura só acontece quando enfrentamos nossos traumas mais profundos. Decidi visitá-la. O hospital era um lugar deprimente, com cheiro de desinfetante e desespero. Josefina estava irreconhecível, extremamente magra, amarelada pela doença hepática, o cabelo antes preto agora completamente branco. Seus olhos, no entanto, ainda tinham aquele brilho penetrante que tanto me intimidava na infância. Você veio, disse ela, a voz quase um sussurro. Não achei que viria. Nem eu, respondi honestamente. Nossa conversa foi breve e dolorosa. Ela não pediu desculpas diretamente, talvez não soubesse como, mas me contou como sua vida havia desmoronado após as consequências do meu afastamento e as acusações de tratamento inadequado. Como os problemas com bebidas haviam se tornado seu único consolo. Como havia afastado seus próprios filhos. Como havia acabado naquele lugar após uma tentativa contra a própria vida. Você se saiu bem, disse ela, olhando pela janela. Melhor do que eu jamais imaginei. Antes de sair, perguntei se ela gostaria que eu trouxesse Paulo para visitá-la. Ela apenas balançou a cabeça negativamente. Ele está melhor sem mim. Vocês dois estão. Josefina partiu deste mundo 2 semanas depois. Compareci à cerimônia de despedida com Paulo, que insistiu em ir apesar da minha relutância inicial. Éramos as únicas pessoas presentes, além do padre que realizou um serviço breve. No caminho de volta, Paulo permaneceu em silêncio por muito tempo, antes de dizer, sabe, Conceição, acho que ela também foi vítima de alguma forma. Não que isso justifique o que fez conosco, mas talvez explique. Aquela visita ao hospital e o falecimento de Josefina marcaram um ponto de virada em minha própria jornada de cura. Percebi que não carregava mais ressentimento por ela, apenas uma tristeza profunda pelo desperdício de uma vida, pelas feridas que ela infligiu a si mesma e aos outros. Voltei ao lar Aurora com uma determinação renovada. Nosso trabalho não era apenas sobre proteger crianças das situações presentes, mas também sobre quebrar ciclos, interromper a transmissão intergeracional de traumas que fazia vítimas se tornarem perpetuadores. Em 1976, expandimos nossos serviços para incluir também acompanhamento de famílias em risco. Implementamos programas de apoio a mães solteiras, orientação para pais com histórico de dificuldades na própria infância e grupos de apoio para familiares de crianças com doenças terminais. Paulo se formou em arquitetura naquele mesmo ano e imediatamente começou a trabalhar em um projeto ambicioso, uma escola dentro do próprio lar, para que as crianças que estavam conosco por períodos prolongados não precisassem enfrentar os desafios adicionais de adaptação a escolas externas. A vida continuava seu curso, com alegrias e tristezas. Algumas crianças chegavam, outras partiam, algumas para famílias adotivas cuidadosamente selecionadas, outras porque suas famílias biológicas haviam se recuperado e podiam recebê-las de volta, e algumas, inevitavelmente, porque a doença tinha vencido a batalha. Cada despedida doía, mas cada uma também trazia aprendizados. O Lar Aurora se tornou não apenas um refúgio para crianças fragilizadas, mas um centro de referência em tratamento de traumas infantis. Profissionais de todo o país visitavam para conhecer nossas metodologias. Em meio a tudo isso, uma pergunta frequentemente me era feita: Dona Conceição, você nunca pensou em reconstruir sua vida pessoal, encontrar um novo companheiro? A verdade é que nunca consegui me abrir para um novo relacionamento depois de Renato. Não por falta de oportunidades. Houve alguns homens bons que cruzaram meu caminho ao longo dos anos, mas meu coração parecia selado,
dedicado à memória do único homem que havia realmente amado e às dezenas de crianças que, de alguma forma, haviam se tornado meus filhos e filhas. Como digo sempre, as crianças que acolhemos, cada uma tem seu próprio caminho de recuperação. O meu foi este: transformar minhas experiências difíceis em propósito, meu sofrimento em compreensão, meu passado traumático em ferramentas para ajudar outras crianças a terem um futuro diferente. E quando, nas noites silenciosas, ainda converso com Renato sobre meu dia, sobre as crianças, sobre os desafios e conquistas, sinto que ele está orgulhoso do caminho que escolhi. O mesmo caminho que continuarei percorrendo até meu último dia. Meus queridos seguidores, se vocês apreciaram minha história, por favor, não se esqueçam de deixar seu like neste vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até o próximo encontro!